O que tu pode apresentar para Deus é por Cristo. Se não é de Cristo, não traga. Se não for por um ato de fé, não apresente a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não se agrada a Deus se não for por fé. Se não for por Cristo. O sacrifício vivo é Cristo em nós. É nova criatura. É ação de Deus. Nem ação nenhuma. Mas nós teimamos em apresentar para Deus aquilo que nós queremos. E queremos que Deus engula. Fique tranquilo. Naquele dia, está diante do tribunal. E você não tem culpa de dizer que você não sabia. Porque se nós falamos nessa igreja, é para você largar o velho homem. Matar esse desgraçado. Crer que já morreu com Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim o texto sagrado: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós sabemos, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, a nossa casa terrestre, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Desejamos. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, o terrestre, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o quê? O penhor do Espírito, colocando em nós o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Veja bem, ele acabou de dizer que nós gememos angustiados. Você entende? Gemer debaixo de angústia. Como é que nós gememos angustiados e agora sempre temos bom ânimo? Como é que pode isso? Onde é que está a tua esperança? É isso que Paulo está manifestando. Quando olhamos para a condição humana, essa condição humana, ela é reportada realmente em gemido. Agora, quando olhamos para a condição humana e ela traz para nós bom ânimo, é porque está errado. Inverteu o polo, vai pegar fogo no negócio. Não funciona. Não produz o que é manifestado pelo penhor do Espírito. Não adianta você querer apresentar alguma coisa para Deus dentro de um conceito de carne. Olha o que diz mais.
Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos, o que nos faz ter bom ânimo sempre? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que nós vemos? Aquilo que nos angustia, aquilo que nos faz gemer. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo habitar com o Senhor, porque por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Paulo está usando a referência de corpo aqui, e a referência é de agirmos realmente sabendo o que é carne e o que é penhor e graça do Espírito. Se é na carne, andamos de acordo com as nossas concupiscências e paixões. Se é no Espírito, revelou-se então a igreja, o corpo de Cristo, que é manifestado em nós pela simplicidade do penhor do Espírito. Versículo 18. Versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Podemos conhecer Cristo segundo a carne? Podemos, irmão? Não. Não podemos conhecer Cristo segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, Paulo está se referindo a ele, porque ele diz mesmo que ele foi apresentado a Cristo antes, como que depois do tempo. Mas como isso aconteceu? Isso não é problema meu, isso aí as Escrituras dizem, e Paulo afirma que ele andou com o Senhor, assim como andou com os apóstolos, fora de tempo. Não, Deus não entra dentro do cronograma da definição daquilo que nós queremos que se apresente. Eu só acredito naquilo que está diante dos meus olhos. Nós não andamos desse jeito, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Aí você vê a diferença do ministério espiritual de Paulo e do ministério espiritual nosso. Mas nós agora, diz o texto, já não conhecemos deste modo. 17, como conhecemos então? E assim, se alguém está em Cristo, ele não está falando mais no relacionamento entre amigos, entre irmãos. Agora ele está falando no relacionamento onde você está em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, o que ele é? É uma nova criatura. O que é uma nova criatura? É uma nova criatura. Ele pode pensar como ele pensava? Não, isso é velha criatura. A nova criatura não pensa mais como pensava. Ele age como agia? Não pode agir, porque a velha criatura agia como ele agia. Agora é uma nova criatura. Ele pode ter os mesmos desejos que ele tinha? Não pode. Mas pastor, eu tenho. Meu filho, Então a velha criatura é que manda em você? A Bíblia mesmo diz, aquele que te domina é o teu Senhor. Quem é o teu Senhor? Quem é que manda em você? Quem é que governa a sua vida? O velho homem está aqui sempre. Ele está aqui presente. Esse corpo conhece o pecado. Não é verdadeiro isso? Mas como é que eu faço para mudar isso? Aonde eu chego para ver essa transformação? Sozinho? O crente é tolo mesmo, né, cara? Não, pastor, eu me derramo diante de Deus. E não se acabou de derramar ainda?
pastor, eu busco em Deus. Não cansou de buscar ainda? Não consegue entender como é que chega a usufruir? É você estar nele. Não consegue entender? É porque é espiritual, é por fé, não é racional. Nós não prestamos um culto racional que não seja a manifestação do conselho do que é espiritual para que seja manifestado. Tá, vamos. 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, faz parte de uma nova criação, diz o termo original. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Ué, a Bíblia diz uma coisa, a gente faz outra. Difícil, né? Não dá para entender. Engraçado. A gente quer argumentar com Deus, mas não esqueça, o versículo 10 diz: importa, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Se você fez algo no corpo de carne, na força do braço, fique tranquilo, Deus vai julgar isso. Se você fez algo sujeitando o corpo de carne, manifestando o corpo de Cristo, porque você é a nova criação, fique tranquilo, Jesus vai dizer. Mas o nascido de novo, ele sabe que ele está fazendo o espiritual, enquanto que o outro fica lutando para vencer as coisas, sozinho. Vamos ver o que é um culto racional. Romanos 12:1. O que é um culto racional? Usando toda a nossa inteligência. O que é um culto racional? Leia na Bíblia. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse apresentar o corpo é que é o vosso culto racional. Não é inteligência. Aí eu vou preparar um culto, eu vou fazer uma coisa para Deus, eu vou... É racional. Como é que se apresenta um culto racional? Está aí dizendo. Como é que apresenta um culto racional? Vivo, santo e agradável a Deus. Ele precisa ser entregue como, irmãos? Sacrifício. Você sabe o que é sacrifício? É por Cristo. Você pode fazer alguma coisa para melhorar? É se você está em Cristo, o que se representa diante de Deus é sua morte e o poder da sua ressurreição. Então, se não se baseia em você, se baseia em Cristo, é isso que é graça. Não precisa ter força, é Cristo na plenitude de quem Ele é, manifesta o poder, aquilo que nos é necessário. Culto racional, que é o vosso culto racional. 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para o quê? Se a mente for transformada pelo sacrifício vivo, santo e agradável, manifestado num culto espiritual, racional, que subjuga a carne, que se torna racional. Eu sei do que eu estou fazendo, eu não fico correndo atrás, tentando esperar que apareça um raio e faça diferença. Nem que Deus podia mandar, para nós ver quantos usar tem na igreja. Um raio, um choque. É, cara, isso dá uma queimada, né? Está só na poeira. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Começou aonde? Culto racional.
num sacrifício de profunda identificação com Cristo. É Cristo em mim. Porque pela graça me foi dada, digo, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de você além do que convém. Ah, mas nós pensamos. Olha, para apresentar um culto racional é bucha. Como diz a minha amiga Carmen, é pura bucha. Difícil. Porque o culto racional para nós é um culto que eu domino. É um culto que eu sei o que eu vou fazer. Isso é o cúmulo da burrice. Sacrifício, entrega, renovação de mente. Isso é uma ação de Cristo. É Ele que manifesta o julgamento do tribunal sobre as nossas obras, se elas são feitas em Cristo ou são feitas na carne. Se é na carne, é reprovada. Palha, é madeira, é feno. Se é feita em Cristo, ouro, prata, pedras preciosas. Há exemplo, Paulinho, de qualificação de obras. Por que não pensar além de si? Porque quando nós fazemos, nós pensamos que nós realizamos. Ah, como eu fiz grande obra. Não, é para não pensar mais do que pode. Antes, pense com moderação, equilíbrio. Segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Presta atenção, a medida da fé é dada por quem, irmão? Para quem? Cada um. Ah, pastor, eu não tenho fé. Mentira. Tu tem preguiça. Tu é vadio. É preguiçoso, malandro. Não quer o sacrifício vivo, não quer apresentar um culto racional, né? Não quer ser santo, agradável, não quer fazer a boa, perfeita vontade de Deus, quer fazer a sua. Essa é a verdade. Porque quem morreu não tem mais vontade. Ele está entregue à vontade de outro. Mas quando a gente está entregue à nossa vontade, a gente não consegue prestar um culto racional. Nosso culto racional é esse culto meia boca, culto de boca aberta, culto que eu vou apresentar algumas coisas a Deus. Ele não quer nada teu. O que tu pode apresentar para Deus é por Cristo. Se não é de Cristo, não traga. Se não for por um ato de fé, não apresente a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não se agrada a Deus se não for por fé, se não for por Cristo. O sacrifício vivo é Cristo em nós, é nova criatura, é ação de Deus. Nem ação nenhuma. Mas nós teimamos em apresentar para Deus aquilo que nós queremos. E queremos que Deus engula. Fique tranquilo, naquele dia está diante do tribunal e você não tem culpa de dizer que você não sabia. Porque se nós falamos nessa igreja, é para você largar o velho homem, matar esse desgraçado, crer que já morreu com Cristo. Olha o que Deus está dizendo. 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma. Todo mundo sabe disso. Então todo mundo é diferente no corpo. O que diz mais? Assim também nós. Ah, Paulo. Está óbvio isso? Mas a Bíblia foi escrita para oriundo que nem nós. Assim também nós, diz o versículo 5, conquanto muitos somos um só corpo, aonde? Fugiram a igreja, ficou só eu aqui.
Somos um só corpo e membros o quê? Aí que está o segredo. Você é membro uns dos outros? O que é ser membro uns dos outros, irmão? Isso é igreja, é ser corpo. Corpo não é pertencer à igreja. Corpo é ser igreja. A gente pertence a uma igreja. Isso não é fazer parte do corpo. Fazer parte do corpo não faz nada. Agora você precisa ser corpo. O que é ser corpo, irmão? É um ajudando o outro. Isso é ser corpo. Isso é ser igreja. A gente ainda pode entender um pouco isso aqui sendo família, mas não está falando de família. Não pense além do que convém. Ele não está falando aqui de família, não está falando aqui da sua vida. Ele está falando do corpo de Cristo. Ele está falando de algo que vai além. A gente cuida muito bem e se importa por aqueles que estão perto da gente. Isso é egoísmo. A Bíblia diz que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. E a gente pensa, não, eu não sou soberbo, eu não penso além do que convém. Você vive pensando. Você faz de tudo para o seu filho ser o melhor da escola. Ele é uma porcaria de ruim. Mas não, ele está bem nada, está azedo, já foi para o vinagre. Se mata para engrandecer a soberba do coração. Não tem o privilégio de ser o que é. O cara não pode estufar o peito. Não, eu sou pedreiro da excelente qualidade. É isso que a gente precisa. Aí o cara, o que é? Pedreiro. Não, cara. O pedreiro assim é o velho homem. O novo homem é pedreiro. Pastor. Porque tem pastor que vê a natureza ainda, que não nasceu de novo. Tu que pensa que não está cheio? Nós temos que saber aonde Deus nos colocou para sermos esta grande glória e manifestação de Deus. E aqui, a Bíblia está dizendo que, embora sejamos muitos, no final nós somos membros uns dos outros. Tendo, porém, diz o que é o texto? Diferentes dons. Não, presta atenção, nós temos um problema grave às vezes. A gente confunde dom com manifestação do Espírito. Esse é um problema nosso. A gente confunde, dom é falar em língua, é profecia, é ter alguma coisa assim. Não, dom é no exercício do corpo, para edificação do corpo, que pode sim manifestar no Espírito da forma que Ele quiser. Não, mas eu penso assim. Não, é Deus que tem que pensar. O dom não é teu, a igreja não é tua. Existe um pastor na igreja, que não sou eu, é Cristo. Existe um soberano que define as coisas na igreja, é o Espírito Santo. Não é nós. E também não é pela aprovação da maioria que vai ficar bom. A glória tem que ser de Cristo. Versículo 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da profecia sem fé, não é profecia. Se ministério, serviço, o que é que precisa vir junto? Dedicação. Ministério se faz com dedicação, esmero, capricho. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, pesquise, se aprofunde. Não é para ensinar de qualquer jeito, é para fazer o melhor. Ou o que exorta, faça com dedicação. É para fazer como, irmão? Dedicação.
dedicado. Exortar é pegar a pessoa, exortar é como agir como uma muleta que fortalece a pessoa e leva ela com dedicação, cuidado. E aonde é o destino? Não é colocar a pessoa em pé e dizer, vai, vai. Exortar é caminhar com, fazer chegar ao objetivo final. E a Bíblia diz que nós temos que fazer isso com dedicação. Sabe o que é dedicação? Uma coisa dedicada? Comprometida. Todo dia. Sem exceção. Não existe, por isso tem escassez de exortador no meio da igreja, porque não há dedicação. A gente dedica no nosso serviço, a gente se dedica nas coisas que nós queremos mostrar para os outros. Dedicação é quando você dedica-se ao outro. Que mais? O que contribui com liberalidade. Bom, se o dom de exortação é escasso, o de contribuição aí sumiu. Isso aqui não é dadismo e oferta. Isso é obrigação do nascido de novo. A mente dele é diferente. Quem não nasceu de novo, ele vive debaixo de uma escravidão de domínio. Não consegue viver a liberdade de Cristo. Porque ele pensa que ele manda no dinheiro dele. Agora, o que contribui, diz o texto, é um dom do Espírito. Deus o faz prosperar para que ele seja liberal. Isso é um mistério. Ele abençoa continuamente. Liberalidade é o quê? Estar em todas. É a loucura. Isso é dom do Espírito. Que mais? O que preside com diligência, mostrando o caminho. Sempre falo, diligência lembra naqueles filmes de Bang Bang dos Estados Unidos, a diligência, ela tinha que chegar no objetivo, e ela então corria, e ela tinha que fugir o quê? Por aquele caminho ela tinha que passar para que os índios não pegassem, para que os ladrões não viessem. Ela não podia fugir do quê? Do caminho, ela precisava ser diligente. Tanto é que o nome é diligência. Ela precisava manter-se o ritmo, ela precisava chegar lá no horário, porque se ela não chegasse lá no horário, aquela cidade que necessitava da correspondência, necessitava das pessoas, então mandavam os guardas para virem ao encontro, porque alguma coisa não foi coerente com a diligência. Que preside, ele tem que mostrar o caminho, tem que ser diligente. Vamos chegar lá. Esse é o alvo. Ah, mas eu não quero chegar lá. Não, isso não é papel seu. O papel desse é do presidente. Quem tem um dom de mostrar o caminho. O velho homem diz, não gostei desse caminho. O novo homem diz, é lá. Porque esse presidente não é um domínio humano. É um dom do Espírito. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O misericordioso é alegre. Ele cuida do necessitado com alegria. Ele ajuda o aleijado com alegria. O misericordioso, ele faz tudo com alegria. O velho homem nunca quer fazer as coisas do reino. O velho homem nunca precisa fazer as coisas do reino. O velho homem está sempre lutando contra o reino. Ah, pastor, eu estou vendo a minha aposentadoria. Pois eu não estou vendo minha aposentadoria. Faço o que me é devido. Estou preocupado com as coisas que vão vir lá para frente. Sabe por quê? Eu ando por fé. Andar por fé
né? Estar desqualificando as coisas que estão à frente. Você está caminhando dentro daquilo que Deus lhe proporciona. Vai caminhando. Fé. Novo nascido é tudo novo. O amor seja sem hipocrisia. O que é para fazer com o mal? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja bem, irmãos, aqui honra não é, querido, não é um elogio desenfreado. Honra é o quê? É estar com. Eu gostaria de estar em casa, com a minha casa, com a minha esposa, com o meu filho, mas eu vou estar aonde? Com um irmão da igreja, 11 horas da noite, meia-noite. Não porque eu sou pastor e é meu dever, isso é teu dever como ovelha. Não, nós pagamos pastor, ele que faz. Não. Eu faço isso porque eu sou seu irmão, não porque eu sou pastor, e porque existe um dom sobre mim de pastoreio. Eu exerço o dom, que você também tem que exercer, que você vai apresentar diante de Deus o que você faz, e lá o que vai valer é o dom do Espírito, e não a obra sua. É isso que é honra, é quando você tira de si para dar para outro. Isso é honra. Isso é honrar. É quando tem um irmão com os olhos meio tortos e que tem que fazer uma viagem e você diz: eu vou com você, eu dirijo o carro, pode deixar. E você bota o irmão no seu carro e o leva. Isso é honra. Você está vendo o que é? A honra é quando a gente se dedica ao outro, a gente gasta na vida do outro, a gente investe na vida do outro. Mas a gente gosta de investir aquilo que não custa nada para nós. É elogio. Que às vezes é bom, mas a honra é espiritual. Jesus disse que era para tomar cuidado com o elogio. Porque ele disse que quando começarem a elogiar, é para ficar com as orelhas trocando. Porque o povo de Israel fez isso com os profetas. Vossos pais fizeram isso com os profetas antigamente. Elogiar, e pau nos profetas. Honra é diferente. Honra é espiritual. Honra é arquitetado. Honra é culto racional. Honra é fruto de sacrifício. Honra é graça. Honra é glória. Eu nunca vi alguém que honra ficar soberbo, porque honra dá trabalho. Ele vai chegar em casa cansado. Pergunta para Janice quantas vezes eu chego em casa. Um bagação. Chupar o pastor todinho. Chego sequinho. Chupar minha inteligência, meu amor, minha ignorância, minha paciência, minha raiva, até as coisas ruins, chupar tudo. Mas quando chega, ai meu Deus. Senta no sofá. Quer um cafezinho? Quer um chá? É um comprimido? Não sei o que pensa. Tem dia que tu chega com dor no corpo. Estou dizendo, é honrar. Mas eu duvido algum que foi no gabinete ou que visitei na casa, que me viu. Porque quando eu honro, eu dou todo o meu ouvido, eu derramo toda a minha vida, eu intercedo todo o tempo no Espírito, clamando que eu seja o instrumento do céu para honrar quem está na minha presença.
Mas esse é eu. Não, essa é a sua função. Para com essa palhaçada de ficar botando a resposta para os outros. Esse é papel de cada um de nós. É o que a Bíblia diz. Acorda, igreja, desperta do sono. O dom é do Espírito e ele diz que cada um de nós vai ser cobrado pelo que recebeu. Não é tão difícil de entender. Está tão simples no Evangelho. O que tem de difícil disso, irmão? Sabe o que tem de difícil? A gente gosta de receber honra, mas a Bíblia diz, recebam honra. Não! Ela diz que é para você honrar. Que desgraça, né? É muito mais fácil ganhar. A gente quer ganhar. A gente quer... Tudo é para nós. Não é para nós. Isso é nós que temos que fazer. E Paulo diz que não é para a gente se cansar. 11. No zelo, não sejais remissos. Pastor, o meu vizinho falou que queria se separar daí. O que eu ia dizer para ele? Meu filho, não é para separar. Quer que eu ore por ti? Pelo amor de Deus, cara. Chamar o pastor para resolver isso aí é o fim da picada. Custa orar com o cara e dizer para ele: você é forte, cara, eu vou levar para a igreja, nós vamos orar contigo. Eu não sei o que falar. Claro, não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não sabe o que falar. Busca o Espírito, recebe o novo nascimento, anda na presença de Deus, presta um jornal, pelo amor de Deus. Essa é a verdade do Evangelho, irmão. Eu não estou aqui para te agradar, estou aqui para te esculhambar hoje. Porque essa é a verdade. Nós nunca sabemos falar para os outros. No zelo, o que a Bíblia diz? Não é para a gente ser remisso, não é para a gente se omitir. Caiu 50 pila. Você vê a pessoa, foi lá e catou, e tu viu de quem catou? Bate no ombrinho, devolve ali para a mulher. Caba safado, ladrão. Não, mas ele vai me dar um tapa na cara. É melhor tu chegar com os olhos roxos, defendendo o zelo e a justiça, do que para casa covarde, frouxo, não tendo zelo pelo que é reto. Difícil. O que diz a Bíblia? O que a Bíblia diz? Quanto ao zelo, sede, não sede omisso. Remisso não é para você fazer a sua vontade, é para fazer a vontade de Deus, boa, perfeita, agradável. Irmãos, o que falta no nosso meio é a profecia da fé, é a palavra que direciona. O mundo está cansado de gente que aplaude eles, que diz que está bom. Não está bom. O Brasil está uma porcaria. A gente diz, o nosso país nada. Vai nos Estados Unidos, é outro povo ruim. Vai para a África, é outro povo ruim. Pergunta para a Tati como é que é a Indonésia. Ruim, povo feio, desacursoado. Está ruim, vai lá para a Índia. Os bocó ficam lá na beira do rio, ganha. E se lavam onde bota corpo, aquele monturo. Que Brasil, cara, é ser humano. Ou você é um novo nascido em qualquer lugar que Deus te colocar e você está, ou você nunca vai estar faceiro. Precisamos ter zelo pelas coisas de Deus. Não pode, cara. O Senhor tem o Espírito Santo. Sabe o que Espírito é? O selo, penhor, a garantia. O Espírito de Cristo, aquele que ressuscitou o Cordeiro, aquele que venceu as trevas e a morte, aquele que a morte não tem mais poder sobre ele, e nós nele também não somos mais derrotados pela morte. É duro ser cristão? Não, mas é fácil. Olha lá. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Eles pensam que fervoroso é barulhento. Pode às vezes o fervor, mas é o lugar, né? Porque se o Espírito vem, faz o que ele quer. Lá no Atos 2, vem um som como de um vento impetuoso. O Espírito de vez em quando, eu sou batista, e manda um som de vento, tremendo, dá um raio na cabeça. Se fosse na época de usar, há um raio para usar os crentes hoje.
queimar. Falei hoje de manhã, graças a Deus. Se um dia Deus, que Ele não me bota na situação, Senhor Silas, não quer fazer o Todo-Poderoso, lembra aquele filme? Vou dar para ti 10 minutinhos para tu administrar o mundo. Aí ia morrer bastante. Ah, se ia. Aí eu ia prestar conta para Deus. Ia mais tudo torrado. Eu ia ficar só ouvindo oração. Ai, Senhor, queima esse desgraçado. Oração tola. Pega tudo. Ai, Senhor, perde tudo, já que não está bom. Aí eu, oh meu Deus, queima agora, porque não adiantou primeira correção. Deus é cheio de misericórdia, meu. Deus é cheio de misericórdia. Ele é bom, longânimo, paciente. Eu não sou muito, não. Não gosto, não. Não é muita paciência, não. E o que eu tenho de paciência é pela fé em Cristo Jesus. É de fé em fé. É de glória em glória. A natureza nova, ela muda o conceito da gente pensar. É isso que Paulo está ensinando aqui para Romanos. Igreja que já era madura nesse tempo. 12. Fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. 12. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Não, a tribulação pode durar um dia. O cara quer que dure meio dia. Se durar meio dia, o cara que dura 1 hora. Se durar 1 hora, o cara que dura 5 minutos. Se durar 5 minutos, o cara que dura 1 minuto. Tribulação a gente quer sempre resumir. Eu não é, quem que gosta? Eu gosto de ser atribulado. Eu não. Tribulação, mas a Bíblia diz que é para a gente ser o quê nessa hora? Na oração, pula. Na oração perseverante. O que é perseverante? Pim, piririm, pim, pim. Todo dia, toda hora, todo tempo. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Compartilhem. Pratiquem a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Aí os crentes o quê? Paulo diz de novo: abençoai e não amaldiçoeis. Novo nascido, faz isso. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os. Não é para a gente ter um sentimento melhor e maior. É para a gente ter um sentimento o quê? Equilibrado, igual. Ah, pastor, mas a gente gosta de pessoas, a gente quer. Não, você gosta de pessoas, tem o sentimento que você tem pela pessoa que você gosta, mas aquela que você não gosta, você tem que ter o mesmo sentimento. Não é eu que estou dizendo, é o Espírito Santo que diz que Ele vai fazer. Ah, mas eu não consigo por isso. Você não consegue nada. É Jesus que faz a coisa mudar, não é você. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não se ache. 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Não faça, não retribua. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que é para fazer? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, não é para quem tu gosta, é para o teu inimigo, para quem tu não gosta. Tem aquele vizinho que tu não gosta? Não tem aquele cara no serviço que ninguém suporta? É esse que tu tem que dividir a marmita. Não, mas logo com ele, é esse aí. Faz isso. A gente quer tanto ver o Espírito Santo em nós.
A gente quer tanto ser fervoroso, mas o fervoroso é aquele que age no corpo de Cristo, como Cristo. A verdade é dura, mas é verdadeira. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Volte lá para 2 Coríntios 5, para nós encerrar. 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O dom é do Espírito. O ministério que a igreja recebeu é esse ministério aqui, ó. Reconciliar. Nós queremos mandar no dom que não é nosso, e o que é para a gente fazer, que é reconciliar, a gente não quer. 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo quem? O mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Irmão, você é o embaixador em nome de Cristo, para falar a verdade, para admoestar, para exortar, para ser instrumento de Deus. Não seja remisso, não seja um crente omisso com a tua responsabilidade. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por quê? Por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Essa nossa terra tem sede de justiça, e ela já recebeu a justiça que ela precisa. Sabe onde está a justiça que o Brasil tanto precisa? Aqui, na igreja de Cristo. Mas enquanto a igreja for omissa, enquanto ela não for zelosa, enquanto ela não for fervorosa, enquanto ela não for praticante das obras de Deus, ela vai ficar assim, esperando. Como o povo de Israel. Não gostamos tanto de falar do povo de Israel. Chegou o Cristo e o povo estava esperando quem? O Messias. Não está, desde que tu nasceu, não está essa porcaria cada vez pior. Sabe como que muda, irmão? Quando você mudar. Quando eu mudar, quando nós exercermos a justiça de Deus, quando nós falarmos e sermos realmente povo de Deus. Os líderes vão nos odiar, porque eles vão pensar que nós queremos tomar um governo. Porque assim também foi lá em Atos. Mas o povo vai o quê? Vai amar. O que diz a palavra do Senhor? E quando a igreja em Jerusalém se multiplicava, caiu na graça do povo. E o povo de Antioquia, que nunca tinha visto Jesus, ele não passou lá mais nem a barra do manto. Quando viu a igreja, chamaram pela primeira vez a igreja em Antioquia, o quê? De cristãos, pequenos cristos. Porque eles viram Jesus na manifestação da igreja, na terra e na cidade deles. Os líderes acorrentavam, prendiam, julgavam a igreja, matavam, destroçavam, mas o povo se alegrava com o evangelho da verdade. Os líderes não deixavam Jesus ir no templo para pregar, mas o povo corria para ver, não só Jesus, mas antes João Batista, lá no deserto, junto a fontes de água, para que batizassem um batismo de arrependimento, o qual ele dizia: eu batizo com água para arrependimento, mas virá um depois de mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso é a glória do batismo de Cristo, o fogo que consome as nossas obras velhas, fogo de julgamento, de definição, de mudança. Poder que vem de Deus é virtude, e a virtude do céu é para manifestar
que somos uma nova criação. Se não for pra te servir, quem sou?